Olá, aqui é a Súria, sejam bem-vindos ao meu canal. É sempre um prazer ter vocês aqui. E a ideia é que eu sempre traga alguma reflexão. Eu tô sempre pensando sobre alguma coisa e eu sinto uma necessidade muito grande de compartilhar isso com vocês. Então a ideia é que essas conversas sempre continuem aqui nos comentários ou lá no Instagram. E lembrando que é sempre um diálogo realmente. Eu acho que não existem verdades absolutas. Eu só gosto de pensar um pouco e compartilhar isso para que a gente reflita mais e traga mais consciência para o nosso dia e para as nossas vidas. Então vamos lá. Tema de hoje: ser feliz é uma escolha? Eu diria que sim e não. E vou explicar o porquê. Acho que quando a gente fala que ser feliz é uma escolha, a gente parte daquela ideia de que a felicidade ela não se alcança, né? Não é um destino final. Não é um momento da vida que a gente vai alcançar e dizer, pronto, cheguei, sou feliz para sempre e pronto, objetivo alcançado. A gente sabe que não é assim, né? Então, se não é assim, se a gente falar que ser feliz é uma escolha, a gente parte para o pressuposto de que a felicidade está na jornada, no caminho, no dia a dia. E que todo dia cabe a nós fazer a escolha de sermos felizes, dentro do nosso livre-arbítrio. Por isso que a minha resposta é sim e não. Porque se ser feliz é uma escolha, escolher é uma tarefa delicada. Para ilustrar essa nossa conversa, me veio um livro à mente que eu já li há um bom tempo, talvez vocês conheçam, que é O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Eu não sei se eu pronunciei direito o nome dele. Eu vou usar o livro dele para ilustrar essa conversa. Eu não gosto assim de ficar me pautando em autores, em teorias. Por acaso, o que ele diz aqui conversa muito bem com isso que eu pensei, então eu acho que ele vai ilustrar muito bem a nossa conversa. Mas eu acho que existem muitas respostas no mundo, de várias vertentes e maneiras diferentes. Mas nesse caso vou usar ele para ilustrar isso que eu quero dizer. Para quem quiser saber mais, o Eckhart Tolle, ele é alemão. Por muito tempo ele teve uma vida acadêmica, ele trabalhava nas universidades e hoje ele é conhecido como um mestre espiritual. Até nesse livro ele conta um pouquinho sobre como isso aconteceu na vida dele. Ele também tem um canal aqui no YouTube, onde ele fala sobre tudo isso. Ele também tá no Spotify, onde ele narra algumas coisas, ele passa alguns exercícios de meditação, enfim. Para quem quiser conhecer, ele tá aí na internet disponível. E tem um capítulo aqui no livro dele, se eu não me engano é o último capítulo, ou um dos últimos. Para quem tem o livro aí e quiser acompanhar, na página 217, o capítulo, ou o tópico aqui, enfim, o poder de escolher. E é bem legal. Eu separei um trechinho aqui pra gente entender. E ele diz: uma escolha sugere uma consciência. Sem ela, não há escolha. E ele também diz algo muito interessante que é: uma escolha sugere uma consciência, um alto grau de consciência. Pro Eckhart Tolle, e não só para ele, mas muitas pessoas dessa vertente mais espiritual, eles dizem que quando nós estamos inconscientes, o Eckhart Tolle especificamente diz que estar inconsciente é estar muito identificado à mente, tá? E a gente vai ter um ponto de encontro aí com a psicanálise, por exemplo, que diz que nós às vezes temos falsas crenças, padrões de comportamento. Como vocês devem saber, grande parte da nossa mente é inconsciente, a maior parte. Então, a psicanálise, né, tem esse ponto de encontro aí de que às vezes a gente está operando na vida através de algo inconsciente, através de crenças adquiridas, de padrões de comportamento adquiridos, né, dependendo do que a gente viveu, sentiu, de como a gente cresceu, de como a gente se entende no mundo.
Tem também outras vertentes, tem terapias alternativas como a constelação familiar, por exemplo, para quem quiser pesquisar, que vai dizer que às vezes a gente cultiva um amor cego em relação a alguém da família, muitas vezes aos nossos pais. A constelação familiar é uma coisa bem ampla, gente, então eu com certeza não vou conseguir transmitir para vocês agora a profundidade que é esse estudo, que já tem muitos anos, quem quiser pesquisar e saber um pouco mais. Mas falando de uma forma muito superficial, a constelação familiar vai dizer, por exemplo, que quando a gente tem um amor cego a alguém, a gente quer honrar essa pessoa de forma inconsciente. Então a gente pode entrar tanto numa forma de honraria que é positiva, ou numa forma negativa na nossa vida. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem superficial, gente, tá? Mas é só pra ilustrar bem. Vamos supor que o seu pai nunca teve um sucesso financeiro, sempre foi uma pessoa com muitas dificuldades na área profissional, nunca conseguiu prosperar nessa área da vida. E você, por esse amor ao seu pai, porque você ama o seu pai, mesmo que talvez de repente você acha que não, mas você ama seu pai. Então, inconscientemente, você honra o seu pai. Você não quer ser melhor do que ele profissionalmente falando. Se você prosperar na sua vida profissional, na sua vida financeira, de alguma maneira você pode sentir que você está traindo o seu pai, que você está deixando o seu pai para trás. Gente, tô falando de uma forma muito geral, muito superficial, tá? É só pra exemplificar. E tudo isso acontece no seu inconsciente. Então, de repente, você se encontra aí na vida também não prosperando, não indo pra frente, não conseguindo transformar a sua vida. Porque você está honrando esse seu pai de forma inconsciente, mantendo um padrão de comportamento que você aprendeu com ele, mas que você não larga, porque isso, querendo ou não, tá aí na formação, né, de quem você é. Ok, então estamos aí de acordo que tanto uma vertente mais espiritual, como a do Eckhart Tolle, ou a psicanálise, ou a constelação familiar e tantas outras coisas que existem no mundo, muitas dessas vertentes vão dizer que a gente opera por um sistema inconsciente, por alguma coisa um pouco maior do que a gente, que faz com que a gente haja de determinada maneira. Um outro exemplo também, muito comum, infelizmente, é mulheres ou homens também que estão em um relacionamento abusivo. Muitas vezes quem tá do lado de fora pensa, poxa, mas é só escolher um parceiro melhor, mas é só escolher deixar essa relação, é só escolher ser feliz. Sim e não. Pensa comigo. Que pessoa em plena consciência de si, que pessoa com autoconhecimento em dia, vamos dizer assim, faria uma escolha de estar em um relacionamento abusivo? Em uma situação que traz dor, em uma situação que traz desgaste. Nenhuma pessoa em plena consciência tomaria essa decisão na sua vida. E às vezes a pessoa vocês podem ver por relatos de pessoas que estão em relacionamento abusivo, algumas delas até dizem, já é o meu terceiro relacionamento abusivo, eu não sei o que acontece que eu só me relaciono com pessoas assim. É esse consciente operando na nossa vida. É claro que se a gente tivesse consciência, a gente faria uma boa escolha. Então vou repetir a frase do Eckhart Tolle aqui. Uma escolha sugere uma consciência, um alto grau de consciência. Sem ela, não há escolha. Também não quero deixar a gente desesperançosos aqui, né? Tipo, poxa, eu sou um produto do meu inconsciente e não consigo tomar decisões melhores pra minha vida? É claro que sim. Aí que tá. Nossa tarefa aqui enquanto seres humanos é trazer tudo isso que tá no inconsciente pro nosso consciente, para que a gente comece a entender o que tá acontecendo aqui. E quando essas coisas vêm para a luz da consciência, aí a gente pode tomar uma decisão, fazer uma real escolha. Então, voltando ao nosso ponto. Ser feliz é uma escolha? Sim. Se você está consciente e consegue fazer escolhas, sim. Se não, não, né? E eu acho que isso se encaixa até em pequenas coisas do nosso dia a dia.
Se ser feliz é uma escolha, que eu acredito que você precisa estar consciente de si, dos seus padrões, de como você reage às situações, para que no nosso dia a dia a gente lide com as coisas de uma maneira mais leve, caminhando para a felicidade, né? Porque no nosso dia a dia inúmeras coisas acontecem. E aí cabe a nós, estando conscientes, pensarmos: como eu vou lidar com essa situação que me aconteceu hoje? Como eu respondo essa pessoa que falou comigo dessa maneira hoje? Como eu lido com essa demissão que eu acabei de sofrer? Como eu lido com uma separação? Como eu lido com um término? Ou como eu lido com o meu relacionamento que precisa se reestruturar de alguma maneira? Como eu lido com as inúmeras situações da vida? Né? Então, desde as pequenas coisas, né? Desde como eu saio da cama de manhã, até isso exige uma consciência, até relacionamentos, profissão, prosperidade na vida, enfim. Bom, essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês hoje. Muitas vezes a gente consegue ter esses insights sozinhos, né? Às vezes só de desenvolver o hábito de olhar mais para si, entender, poxa, por que eu me sinto assim quando alguém me fala isso? Por que eu reajo assim quando tal coisa acontece? Esses pequenos exercícios de autopercepção ao longo do dia já nos ajudam muito. Eu já tive vários insights que, gente, fizeram toda a diferença na minha vida. Eu já tive experiências de entender por que eu tava agindo daquela maneira. E quando veio pra luz da consciência, eu falei: gente, acabou aqui. Isso não acontece mais. E de fato as coisas mudaram. Então é incrível. Quando vem pra consciência, a gente consegue lidar. Nem tudo a gente vai lidar de uma forma tão fácil assim. Tem coisas que exigem muito tempo de terapia. Tem coisas que exigem ajuda profissional. Então é por isso que é importante a gente estar em contato com nós mesmos, pra gente entender até que ponto você consegue sozinho, até que ponto você precisa de uma terapia, até que ponto você precisa de alguma prática espiritual, enfim. A gente vai encontrando os caminhos, as maneiras, as respostas. Mas é isso que eu queria trazer pra vocês hoje. Então, ser feliz é uma escolha? Sim e não. E para que seja mais um sim na nossa vida, que então a gente se trabalhe, busque a consciência, que é um trabalho constante, nunca vai acabar, eu acho. Eu sei que tem as pessoas que acreditam na iluminação, né, que são as pessoas que, né, consciência total e pronto, se resolveu na vida em todos os níveis. Eu acredito nisso, mas eu acho que isso é enfim, né, eu não sei quantas pessoas vão alcançar isso em vida. Mas eu acho que viver buscando a consciência todo dia um pouquinho já é ótimo pra nós e pros outros. É isso, essa é a reflexão do dia. Eu espero conversar com vocês aqui nos comentários ou lá no meu Instagram. Um beijo e muito obrigada por estarem aqui. Até a próxima.